Olá, mulher. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da série Salvando o Seu Relacionamento com a Numerologia. Eu sou a Maria Cristina Rosa, sou psicóloga e há 12 anos eu venho trabalhando com a numerologia. E nós sabemos o quanto é desafiante a relação afetiva. Essas relações, elas estão nos dando pano para manga, não é? Elas são desafiantes, elas precisam de um cuidado e de uma atenção que nem todo mundo consegue dar, porque nem todo mundo tem preparo, nem todo mundo tem um plano para fazer isso. Aliás, as pessoas nem compreendem que precisam de olhar para os seus relacionamentos dessa forma, não é? Com um olhar estratégico, sabendo o que devem fazer. E é disso que nós vamos falar hoje, o desafio das relações afetivas, os princípios numerológicos que vão te ajudar a resolver. Por isso, já vai pegando papel e caneta, para você anotar todos os pontos aqui que você achar fundamentais e importantes. E eu te peço também para comentar aquelas coisas que você achar que são relevantes, fazer as suas perguntas, né? E, por favor, compartilhe, para que a gente possa criar aí uma onda bem grande de relacionamentos felizes. Esse tema hoje, realmente, ele é muito importante, ele é uma oportunidade para uma reflexão mais aprofundada, onde nós vamos ver aspectos que são, assim, importantes também, né, para o relacionamento, para corrigir aquelas questões que a gente não consegue administrar muito bem. Essa prática, né, de ensinamentos como os numerológicos, essa prática encurta o nosso caminho. Por quê? Porque nós temos ali conceitos que são práticos. O que quer dizer um conceito prático? É aquilo que a gente pode fazer na vida diária. A gente pode trazer para o nosso comportamento. E assim, isso vai fazer diferença incrível no nosso dia a dia. E com o tempo passando, os resultados eles sempre aparecem. Se nós praticamos dia a dia esses conceitos, dia a dia nós temos pequenos resultados. No final das contas, esses resultados vão aparecer mais rapidamente que outros tipos aí, talvez, de terapias, né? Porque nem todo mundo vai direto ao ponto como a numerologia vai, né? Só que o que eu vou comentar também é que, nesse caso aqui, a gente não vai falar de números pessoais de um mapa numerológico natal, porque esse trabalho que eu estou desenvolvendo, ele não demanda a necessidade de um mapa numerológico, embora quem queira possa ter, né? Quem possa ter, valioso, é muito bom. Mas, no entanto, eu descobri que quando nós entendemos os conceitos numerológicos, nós passamos a praticá-los e a ter os resultados e a nossa vida muda. Isso é o mais importante para nós aqui. Então, o que nós sabemos, e eu comprovei, é que o que é necessário é a gente compreender que padrões nós devemos estar expressando para melhorar a nossa vida e os nossos relacionamentos. Pensando nisso, então, eu convido vocês para ficarem até o final, para que vocês possam ter, então, uma ideia do tema completa. Quando nós pegamos pedacinhos, a gente fica com a verdade meio truncada, não é? E dificilmente a gente vai conseguir o resultado que necessita. Porque, para vocês terem ideia, um único conceito numerológico, um único número, ele tem várias facetas. E quando nós compreendemos as facetas de cada número e as vibramos corretamente, os resultados vêm. Mas nós podemos vibrar parcialmente e os resultados, então, virão parcialmente. Por isso que é importante acompanhar sempre, né, todo o trabalho que é feito aqui, para que você tenha uma ideia bem firme do que é essa oportunidade que eu estou oferecendo. E por que esse tema, então, é uma oportunidade? É porque você vai perceber o plano de fundo daqueles desafios que nos chegam. O plano de fundo dos problemas que a gente tem para resolver. Isso é da maior importância, porque nós conhecemos as causas e então nós podemos trabalhar
nos efeitos, não é? E o maior benefício, então, né? Você pode me perguntar, qual que é o maior benefício de eu estar aqui ouvindo sobre segredos numerológicos para melhorar aqui o meu relacionamento, para eu saber enfrentar os desafios do meu relacionamento? É o seguinte, é que a numerologia, né, o que eu sempre falo para vocês, é a melhor ferramenta de autoconhecimento que eu encontrei, a mais completa, e ela endireitou a minha vida e pode endireitar a vida de todas as pessoas. Ah, Cristina, você já está perfeita? Não, nós não, a perfeição não tem fim. A gente não chega a ela, porque sempre tem um degrau acima, sempre tem um passo a mais, porque a vida é dinâmica e ela muda todo dia e nós também precisamos mudar. Portanto, o maior benefício, né, da gente fazer esse estudo é nós podermos ter o nosso autoconhecimento, através do conhecimento das vibrações numéricas, a gente se reconhece e nós passamos então a vibrar as nossas características da maneira adequada, e isso traz para nós realização interior, isso traz para nós realização também material, conquistas, e traz facilidades de uma forma geral. Vocês podem reparar, qualquer atividade que a gente tenha na vida, se nós fazemos conforme manda o figurino, conforme manda o manual, conforme manda a receita, nós temos uma margem de erro muito pequena, ou não temos margem de erro. Isso é o que nos interessa. Chega de bater a cabeça, não é verdade? Então, essa ciência, ela nos dá essa possibilidade de autoconhecimento, de autossuperação, e no final das contas nós evoluímos e ainda ajudamos todos que estão à nossa volta. Eu não sei se você sabe, mas cada ser humano que cresce, que sobe um degrau, está puxando a humanidade toda, porque a gente vive num único, vamos dizer, um único globo, né, num único corpo, né, maior. Portanto, está aí a explicação de que por que usar os segredos numerológicos e qual que é o benefício para a nossa vida. Quem é que não quer ter uma vida equilibrada, uma vida satisfatória e um relacionamento bom? Nós queremos, mas nós não temos, porque nós não sabemos fazer, né? E você pode me perguntar, mas por que eu vou escolher a numerologia e não vou escolher outras terapias e outros conhecimentos? Não, você pode ir com quantos procedimentos você quiser, né? Só que objetividade e clareza, como a numerologia e outra eu não vi igual, e nada vai tão direto ao ponto. Portanto, é uma economia de tempo, uma economia de energia que vale a pena, porque os passos que a gente vai dar são seguros, nós vamos dar passos seguros. E isso deveria ser suficiente para a gente prestar atenção, né, nessa conversa e pensar, gente, será que é isso mesmo? Eu quero testar, eu quero ver se isso é assim mesmo, porque a vida é feita de escolhas, né? E nós precisamos escolher o que nós queremos para nós. Então, o que vale mais, custa menos esforço e menos tempo? Aprender coisas práticas, não é? Ou você prefere continuar ignorando aí todos esses assuntos, todas essas questões, todos esses desafios e deixar o relacionamento caminhar para o tobogã abaixo, né? É uma escolha. Então, eu vou te dar aqui até o meu próprio testemunho, porque eu abracei a numerologia e percebi, né, ao longo dos meus estudos e da minha experiência, da minha prática com a numerologia, eu fiquei vendo com muita clareza a praticidade que ela tem, né, porque ela vai direto ao ponto realmente. E eu fui vendo que nós temos assim, um padrão de reatividade muito grande. Nós reagimos demais ao que as outras pessoas nos fazem e elas reagem demais ao que nós fazemos para elas.
Então, isso aí traz para nós um contínuo, né, de trocas sem qualidade. São trocas que não nos resolvem, nos adoecem, nos entristecem, nos deprimem, nos enchem talvez de revolta, de raiva, quantas vezes de ódio, aqueles sentimentos de vingança. Então, trocas ruins, o ambiente é ruim. E trocas ruins, ambiente ruim, isso aí não vale a pena. Eu fui me conscientizando dessas coisas à medida que eu fui estudando e fui vendo, sabe? E eu fui mudando de tática. Eu comecei a me observar e comecei a observar também as pessoas, como uns reagem em relação aos outros, como eu já disse. Comecei a mudar de tática e comecei a melhorar meus relacionamentos. Isso daí, para mim, foi tão importante porque eu passei a ficar mais pacífica e mais em paz. As coisas hoje já não são para mim tão desafiantes como eram antes. E como eu fui vivendo isso, e à medida que eu fui trabalhando com as pessoas e que elas foram compreendendo, e todas aquelas que compreenderam e também começaram a se alinhar, né, com aquelas habilidades que os números pedem que a gente se treine nelas, todas as pessoas também começaram a ter avanços na sua vida. Que coisa boa, não é? O que é que acontece? A gente começa a ter trocas mais gentis uns com os outros, e isso é muito importante. E pessoas que vieram, né, para trabalhar comigo, ou, no caso, participar dos meus trabalhos, dos meus cursos, elas também relatam isso, elas relatam diferenças no comportamento das pessoas. Desde que a gente possa compreender o ser que está ali na nossa frente, nós começamos a observar que é possível ter trocas boas e do que a gente dá para elas é o retorno que nós temos. E quando eu dou algo melhor de mim para elas, eu dou minha paciência, eu dou a minha calma, eu ouço mais do que eu falo, o que eu tenho de volta? A pessoa se abre para mim, porque ela não me vê mais como aquela pessoa que está dando palpite na vida dela, que está atrapalhando a vida dela, que está acusando, que está condenando. Todas essas coisas que a gente faz são vibrações negativas dos números que estão passando por nós, né? Mas aí você pode falar para mim assim, Cristina, mas eu não gosto de estudar e eu não tenho tempo para isso não. Mas eu te falo, eu estou aqui para isso, não é? Porque eu gosto de estudar, eu aprendi, eu gosto de praticar, então eu posso te ensinar aquilo que eu já aprendi. É só você ouvir, mas ouça com atenção. E também faça do jeito que eu te falar. Você vai começar a ter resultado. Então, por isso que eu falo, olha a oportunidade que é um encontro desses. É uma grande oportunidade, porque você vai ouvindo todas essas coisas e você vai fazendo suas considerações, né? Então, também eu falo, se você não arruma tempo para cuidar do seu relacionamento, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua separação. Tempo é questão de prioridade. Eu pergunto de novo, eu gosto dessa pergunta. O que você quer para a sua vida? Porque o tempo seu, aquele tempo que você tem, você gasta com aquilo que você acha que é prioritário para você. Muitas vezes a prioridade nossa está sendo rolar o feed aí do Instagram, do Facebook, né? Enfim, quantas coisas nós estamos fazendo que não nos trazem benefícios. Então, é questão de prioridade. Eu vou te falar que eu faço todo o meu trabalho doméstico e eu faço com um fone de ouvido, escutando palestras, estudando. Por quê? Porque o meu tempo é precioso. E como eu tenho muitas tarefas para fazer, eu preciso escolher como aproveitar esse tempo dentro do propósito que eu tenho. Portanto, aqui faz sentido para você o que eu estou te dizendo se você arrumar um tempo para cuidar do seu relacionamento.
Porém, é preciso que cuidar do seu relacionamento seja uma prioridade para você. Senão, você não vai realmente arranjar esse tempo. Hora nenhuma. Portanto, reflita. Eu estou aqui para isso, para refletir sobre isso com você. Se você não gosta de estudar, eu gosto, eu te falo. Ouvir é muito mais fácil, assistir um vídeo é muito mais agradável. Assim, me ouça e pratique o que eu te mostro. Você estará usando então o seu tempo para cuidar do seu relacionamento, para aprender a fazer isso, não é? Por outro lado, o que acontece? As pessoas, elas têm medo de enfrentar. Pode ser que você esteja com medo de enfrentar, né? Você começar a olhar os desafios do seu relacionamento e começar a arranjar uma forma de resolver. Você pode ter medo de enfrentar isso, porque coisas novas vão surgir e nós temos medo do que é novo, nós temos medo do que é desconhecido. E muitas vezes a gente tem medo de encarar a situação, porque se nós encaramos a situação, pode ser que a gente tenha que tomar uma atitude que a gente tem medo de tomar também. Então, essas duas coisas, tempo é prioridade e medo você precisa enfrentar, essas coisas você tem que olhar agora, não é? Por outro lado, né, o amanhã é resultado do que a gente vive hoje. Se hoje eu vivo em conflito, meu amanhã é óbvio que será um desastre. Porque o que eu vivo agora que está construindo o meu amanhã. E aí, se você hoje deixar tudo como está, não aprender coisas novas e coisas que vão te ajudar com eficiência, né, com efetividade, aí como vai fazer? Justo, enfrentar é o mais difícil, porque nós temos medo. Mas se formos sinceros, né, com a nossa pessoa, se nós formos muito sinceras com a gente, nós vamos acabar optando por enfrentar, porque ou eu enfrento, ou a minha vida continua do mesmo jeito que está hoje e amanhã será pior. Podem reparar, com o tempo passando, doença não é coisa de velho, é que com o tempo passando, os desequilíbrios vão aumentando e afetando o corpo físico. Então, velho não é para ser doente, não é para ser temperamental, como muitos velhos são, né? Velhos ranzinzas, velhos temperamentais. Não é para ser assim. Só é assim porque se tornou. Porque no nosso presente nós não fazemos nada para mudar a situação do momento, evitando que ali na frente a gente vai passar por essas circunstâncias. Então, nós temos que olhar para essas coisas hoje, isso tem que ser a prioridade. Então, se eu tenho medo, né, do meu futuro, eu tenho que olhar para o meu presente e melhorar esse presente agora. Portanto, se hoje eu não faço nada, não enfrento o meu medo, né, e não arrumo tempo para cuidar do que precisa ser cuidado hoje, amanhã eu vou ter que arrumar tempo para cuidar de separação, para cuidar de saúde, para cuidar de tudo mais. Vamos evitar isso? As pessoas infelizes fazem assim. Elas procrastinam, elas não arrumam tempo para resolver suas questões, por isso elas permanecem infelizes e não resolvem os desafios dos seus relacionamentos. Elas não enfrentam esses desafios e nem se dedicam a ver quais os erros que ela comete. Ela podia se abrir e falar, será que eu que estou errando? Às vezes a gente pensa que só outra pessoa erra, mas será que a gente não pode pensar, mas será que eu não erro também? Será que eu sou tão boa assim? Já é uma abertura, não é? E aí, se nós não aprendemos nem a ver os nossos erros, nem a aprender novas atitudes, nada vai melhorar. Então, esse é o maior erro que nós cometemos. É deixar de arrumar o tempo para se preparar, para encontrar um caminho que resolva e deixar de vencer os medos, né? Porque nós precisamos de olhar para eles e ver, eu estou com medo porque eu não sei o que fazer. Então, qual que é o pano de fundo do medo? Eu não sei o que fazer, por isso que eu não faço nada. O prejuízo emocional é o pior. É o pior, sabe por quê? Porque o prejuízo emocional, ele vai trazer prejuízo para o corpo físico ali na frente.
Porque desce do pensamento para o sentimento, tudo isso gera ações, falas e emoções, as emoções que são, né, que causam um embate no corpo físico aqui, que pressionam as nossas células, e nós vamos adoecer ali na frente, e vamos empobrecer, porque o nosso sistema está funcionando muito baixinho, né, numa vibração muito pequena, muito inferior. Portanto, se a gente não arrumar tempo agora para aprender a sair dessa circunstância, nós não teremos boas condições amanhã. Então, teremos que arrumar o tempo para cuidar do que ficou ruim. Vamos cuidar já hoje do que não está bom. Se você fizer da sua vida agora um canal de melhorar o seu presente, arrumando tempo para você olhar as suas coisas, ter esse carinho pela sua pessoa, importar consigo mesmo. Porque se você faz isso, todo o seu entorno é beneficiado. Então, se você não arruma um jeito melhor para cuidar de você e do seu relacionamento, eu sinto informar. Amanhã você vai ter que consertar, só que esse consertar amanhã pode ser uma necessidade muito mais drástica. Quantas pessoas aí a gente está vendo que até matam umas às outras, é coisa grave que acontece. Crimes, não é? E também cirurgias gravíssimas, doenças gravíssimas. Se você arrumar tempo hoje, amanhã você está livre disso. E qual a oportunidade que eu te apresento? Conceitos numerológicos, estratégias numerológicas, porque elas vão te salvar, porque elas são certeiras. Então, olha o mundo como está, cada vez mais desafiante, cada vez mais dividido, conflitos cada vez maiores, pessoas cada vez mais indispostas, relacionamentos cada vez mais violentos, todo mundo embarcando nisso e se dando mal. É isso que você quer para sua vida? Olha, o maior desafio nas relações afetivas. Qual que é o maior desafio? É consertar o que está ruim? Lógico. Mas qual que é o resultado de consertar? Olha que beleza. Permanecer inteira no mundo que está dividido. Você fica íntegra. Você sabe o que fazer. Você tem um plano na sua mão. Você tem estratégias. Né? E o mundo hoje está chamando o tempo inteiro para a sexualidade e para os alimentos deliciosos, né? E para a superficialidade. Superficialidade. E para as distrações. Sem amor, relacionamento sem estrutura. Relacionamento sem estrutura, sem amor. Então, sem profundidade, o que você colhe são desafios diários. E compreender isso tudo e suportar tudo isso, só quem tem estrutura. Então, você viu o maior desafio qual que é? Permanecer inteira. Né? Mas meu objetivo aqui não é te desanimar de forma alguma, não é te deprimir, não é te acusar, não é te colocar medo, sabe? Muito ao contrário. Meu desejo aqui é te mostrar que é uma luzinha no fim do túnel, sim, que você pode ter esperança e pode confiar. Você pode entender e esperar que para todo desafio tem uma solução. Só que você precisa se fortalecer para ter sabedoria para agir, recuperar a sua autoconfiança dessa forma. E para isso você vai usar os conceitos numerológicos, é isso que eu quero te ensinar. Se você está gostando desse assunto, está achando que é bom, que é pertinente, que é interessante, por favor, compartilhe. Compartilhe essa live. Né? E deixe nos comentários também o que você está achando, o que pode ser relevante. Isso é muito importante, tanto para mim quanto para vocês, porque para mim eu fico entendendo melhor o que eu preciso trazer para melhorar a vida de vocês. Não é? Cristina, mas o que eu tenho que fazer para salvar o meu relacionamento? Usando a numerologia, por onde que eu vou começar? É duas coisas. Vai continuar me seguindo, né? Porque eu estou trazendo aqui, toda hora eu estou trazendo uma informação nova, um conceito novo, uma pista, uma dica, uma informação relevante.
e vai se inscrever para a semana Salvando o Seu Relacionamento. Essa semana é online, é gratuita. Não dá para perder uma oportunidade que é gratuita. Quantas dicas boas você vai ter ali? Que você não vai encontrar em lugar nenhum. Vai? Você fala, nossa, na internet eu acho tanta coisa. Acha mesmo, eu também achei muita coisa na internet. Mas tudo picadinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você não forma um corpo, né? Portanto, eu te convido para me seguir aí e para se inscrever para a semana Salvando o Seu Relacionamento com a Numerologia. O link está na bio, basta você pegar esse link e fazer a sua inscrição. E eu já vou te afirmar uma coisa, né? Só há um jeito para lidar com esses desafios, para você salvar seu relacionamento, que é usar a numerologia. Cristina, Caminhos tem longos outros ou caminhos? curtos, você vai escolher caminhos longos ou curtos, caminhos mais eficientes e menos eficientes. Estou adorando, a vida precisa de leveza. Isso. Muito mais gratificante ter uma vida leve, uma mente tranquila, um coração tranquilo. Assim que nós vamos vencer todos os nossos desafios. Só que você vai precisar de dedicar um tempo diário para se familiarizar com os conceitos numerológicos. Eles são de fácil compreensão, com certeza, mas é preciso também aplicar na sua vida. Que é a única forma de colher frutos, porque se você só entende mentalmente, mas não veste a camisa, não deixa isso sair no seu comportamento, né, na sua fala, nas suas ações e no seu caminhar pela vida, não vai fazer mais sentido, porque ficar só uma coisa mental não faz nenhum milagre. O milagre só acontece quando a gente veste a camisa, quando aquilo impregna, né, o nosso coração de amor e de confiança, que a gente aposta porque nós compreendemos aquela questão. Quando nós compreendemos, a gente aposta naquilo e automaticamente a gente começa a fazer. Mas é preciso realmente fazer os estudos e praticar. Os conceitos são todos de fácil compreensão, não tem nada de difícil compreensão. É muito fácil e as pessoas com quem eu trabalho, que fazem meus cursos, também falam que relatam que conseguem, né, transformações positivas e relevantes. Então, para saber se organizar, você precisa construir um plano coerente, um plano eficiente, que é o que eu procuro ensinar aqui, né, e nos meus trabalhos e cursos. E você pode me perguntar como que eu cheguei a esse entendimento, né, e ao meu método. É simples. Eu percebi que quando tudo vai mal, a gente consulta o manual. Tudo que a gente compra para a nossa casa, para nosso uso, coisas eletrônicas, carros, tudo mais, tudo vem com manual de instrução. E só se a gente for louco de pegar um objeto novo e não olhar o manual, e começar a mexer ali sem ler o manual. Não tem como isso. Então, o manual nós precisamos de consultar. Quando a gente erra, consulte o manual, mas quando acerta, também precisa consultar o manual. Sabe por quê? Para a gente ter certeza por que é que nós acertamos. O que foi que eu fiz que me trouxe esse resultado maravilhoso? Porque então muito firme para nós que o caminho certo é aquele que a gente está trilhando. Isso é muito proveitoso, e gostaria que vocês justamente aproveitassem. E outra coisa, quando a gente não tem um plano de ação, já não sabe para que lado ir, nem o que fazer. Então qualquer coisa serve, qualquer caminho serve. Como a gente fala, vamos dar com os burros na água, porque qualquer caminho não serve. É uma enganação, é uma vida de mentira. Chega de vida de mentira. Nós precisamos de uma vida de verdade. E foi a numerologia que me mostrou esse passo a passo, que eu aproveitei para colocar no meu método, né? Então eu criei um método com esse passo a passo, para poder ajudar vocês a saber o que fazer, para sair aí desses desafios. O que eu descobri na minha vida e na vida das pessoas? A gente fica empacado porque não tem um plano. Se tivesse um plano, não tinha ninguém empacado.
Mas quem que sabe um plano bom? É quem estuda, né? Quem descobriu caminhos novos. Então, estamos aqui, né, para juntas trilharmos novos caminhos. Aí eu falo, para continuar, então, aprendendo, continue me seguindo e se inscreve. E assim, eu espero que eu tenha mostrado para vocês a questão dos desafios no relacionamento, que eles só não são resolvidos por falta de ter um entendimento de como fazer, por isso a vida cada vez fica mais difícil. Se você está tendo a oportunidade de ouvir que tem um caminho, agarre aí essa oportunidade, né? E como eu gosto também de deixar sempre um passo, né, um pequeno passo para você conseguir pôr em prática todas essas coisas que a gente falou hoje. Tem um desafio? Tem. Então vamos ter um caminho que é bom? Vamos. Qual que é o caminho? Consulte o Manual dos Segredos Numerológicos, que é o que eu passo para vocês aqui, vou continuar passando na semana e tem muito mais. Então, olha, pequeno passo a passo para começar imediatamente a vencer os desafios diários do seu relacionamento usando a numerologia. Você vai arrumar um tempinho e vai praticar o segredo número 7. Olha só, você vai refletir e analisar o seu relacionamento. Então você vai precisar de pegar um tempinho. O que é o segredo 7 que eu gosto de falar? Entra para o seu quarto, fecha a porta, sozinha lá. O ensinamento é assim: ora o seu pai em segredo, que em segredo ele vai te ajudar, né? Então, quando nós temos esse espaço diário para a gente fazer reflexões, analisar nossa vida, nossas circunstâncias, encontrar maneiras para resolver, isso é o segredo número 7. Então, o primeiro passo que você vai dar é este. Você vai analisar, refletir sobre você, sua vida, seu relacionamento. Você vai procurar se aprofundar aí. Então, isso é uma das coisas que você vai fazer no seu recolhimento. A segunda coisa que você vai fazer no seu recolhimento é namorar com medo de encarar a situação. Você está com medo de encarar a situação, então você vai olhar esse medo. Por que eu estou com esse medo? O que significa eu encarar? O que pode me acontecer? O que pode me acontecer se eu encarar? O que pode me acontecer se eu não encarar? Qual que é a melhor opção para mim? Então, você vai praticar o segredo número 7. Vai encontrar todos os dias um tempo melhor. Vamos pegar 7 dias para você fazer essa experiência? Você começa hoje. Hoje, antes de deitar, antes de se deitar, você já pega um tempinho para você entrar no seu recolhimento. 2 coisas, então, você vai fazer. Anote aí. Refletir e analisar você, sua vida, seus relacionamentos, né? O seu relacionamento afetivo. E 2, vai também analisar e refletir os medos que você está tendo de enfrentar e por isso não arruma tempo para se dedicar. Dito isso, eu vou me despedir de vocês. Não sem antes falar. Não perca a nossa próxima aula, então é bom assistir aqui ao vivo, participar, fazer suas perguntas. Até amanhã, se Deus quiser, façam seu recolhimento e sua meditação hoje com essas questões que eu deixei para você. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.